Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um TVC com você. Hoje, essa noite de quarta-feira, a gente vai juntos até às 23 horas. Nossa convidada é a doutora Fabiane Bastazini. Boa noite, doutora. Boa noite. E a Deliane Leme, como sempre, acompanhando aqui o programa com a gente. Aqui mais uma quarta-feira. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Você que está nos assistindo pela TVC, né, canal 13 da NET, ou também pelo Facebook, que é /TVC Bauru, ou no nosso site, né, que é www.tvcbauru.com.br. Sejam todos bem-vindos, mandem suas perguntas, que hoje o nosso assunto é apneia e ronco. Né, doutora? Polêmico. O que é apneia, o que é ronco? Doutora vai sanar nossas dúvidas. Podem mandar suas perguntas a partir de agora. Doutora, vamos começar conversando, né? Você pode explicar pra gente o que é apneia e o que é ronco? Se há diferença, se todo mundo tem, como é que é? A apneia é a síndrome obstrutiva da apneia. A apneia é uma doença crônica que é pouco conhecida. E isso é muito importante, porque o que não é conhecido não é sabido e muitas vezes não é tratado. Isso pode matar até. Sim, isso é muito importante. A apneia pode levar a óbito e por próprio desconhecimento, isso tanto dos profissionais de um modo geral. É interessante Certo. que eu comecei a pesquisar um pouquinho, né, sobre ronco, sobre apneia, né, levantando umas informações para não chegar aqui no escuro. E até então, para mim, a apneia é quando você está no fundo do mar, né? Tipo, eu não estou respirando, faço um período em apneia. Sei que muitas pessoas já teve problemas cerebrais, né? Porque demora um tempo, não chega oxigênio no cérebro, falta. Comecei a pesquisar, falei, mas gente, a apneia durante a noite, dormindo, como isso, né? Explica pra gente, pra todo mundo que está nos assistindo também, o que é apneia? A apneia é quando a pessoa tem durante o sono, tá? Certo. Ela não tem aquele sono de qualidade, vamos dizer assim, parece até brincadeira, mas as pessoas estão desaprendendo a dormir. Hoje, missão dormir, para umas pessoas é uma missão muito difícil. Muita gente tem insônia também. Para alguns é impossível, mesmo com associações de medicamento. Tem pessoas que têm todo um ritual para dormir e isso está se tornando uma queixa frequente. Então, o que nós temos que pensar? Antes, há décadas atrás, as pessoas dormiam logo ao anoitecer, acordavam ao despertar a hora que amanhecia e tinha uma condição de sono Boa. muito boa. Hoje tem pessoas que relatam que dormir é perder tempo. E Já isso é ouvi muito totalmente ao inverso, porque hoje o sono é fundamental. Porque tem pessoas que acham que quando eu vou dormir, mas 4 horas tá bom para mim. Isso é muito frequente, vocês devem ouvir isso, né? Mas por 5 horas, né? Quanto tempo é necessário, gente, dormir? Isso é muito personalizado, é muito individualizado, mas como nós ouvimos hoje 4 a 5 horas de sono, é muito pouco. O correto seria? Em média, 8 horas de sono, eu acho que é uma condição ideal para o corpo se recuperar. Por quê? Porque quando nós dormimos, isso é muito importante. Aquele corpo, ele não é só para do descanso do corpo, tá? Nós temos uma atividade de produção hormonal, de metabólicos, o que vai fazer o quê? Dar condição para aquele corpo, para que no outro dia ele tenha uma atividade normal, que ele consiga desencadear seus objetivos, sua rotina diária, sem qualquer sofrimento. E, então, as pessoas, eu ouvi um exemplo, eu achei muito fantástico. Eu falo que o dormir é mais ou menos assim para o corpo. É uma indústria, ela está em produção o dia todo. Aí, à noite, ela fecha, seus funcionários vão embora e a faxina entra. Aquela faxina vai remover todos os hormônios, os metabólicos negativos que não vão estar adequados para o dia seguinte. Isso seria o sono nosso. Você imagina você chegar Uma manutenção. Uma manutenção. Você imagina você chegar no outro dia na empresa e tá tudo sujo, as salas reviradas, o dia vai ter a mesma conduta? É a mesma coisa o corpo. Quando nós dormimos, ele se reorganiza. Uma pessoa que não dorme, ela tem uma desorganização cerebral. Tá? Então isso é muito importante. Então eu falo que hoje a missão dormir está se tornando uma missão árdua, porque nós ouvimos a grande maioria das pessoas
acima de 55 anos, isso determinou uma queixa principal, ou dormir, que parece que é algo tão fácil. Que é só deitar e dormir assim, né? É tão fácil. Com certeza, e não é tão fácil assim. Eu falo que está se tornando cada dia mais difícil, então nós temos que nos policiar e condicionar o nosso corpo a uma condição de dormir. E assim, as pessoas geralmente costumam dizer que não dormem por conta de estresse. Quais são as queixas frequentes? Porque eu não consigo dormir. Eu fico pensando na minha vida e pensando nos meus problemas. E quando eu vou ver, já 4 da manhã, eu tenho que acordar às 6. Então, isso é muito comum, as pessoas se queixarem de dormir. Eu não durmo, mas muitos não conseguem modular porque não dormem. É aí que entra a apneia, tá? Porque as pessoas que têm a síndrome obstrutiva do sono, que é a apneia, elas não dormem bem. Então, elas têm alguns fatores que vão desencadear ou não dormir bem. A pessoa tem os sinais, os sintomas noturnos e os diurnos. Tá? Durante o dia também existem sintomas de apneia na pessoa? É aquela sonolência, né? Ela tem sonolência. Ela tem, você sabe que essa história de sonolência é algo muito sério, porque tem indivíduos que foram demitidos porque dormiam no serviço, não conseguiam se ater a qualquer atividade, e eles foram tratados e foi diagnosticado como apneia, que é uma doença crônica. Mas tem tratamento? Tem tratamento. E é importante nós falarmos, então, quais são os sintomas que às vezes, porque não é todo mundo que tem apneia. Eu tenho sonho, eu não consigo dormir, eu tenho apneia. Eu tenho sono o dia inteiro, e principalmente depois do almoço, tem apneia. Não, às vezes não. Não, de jeito nenhum. Aí não é apneia, né? Aí é preguiça, né? Nós precisamos pontuar. Para fazer um diagnóstico, nós precisamos de uma anamnese criteriosa, é um questionário de saúde. Além disso, nós temos lançar mão de um exame físico do paciente, oximetria para avaliar a oxigenação cerebral e a polissonografia. Eu falo que a polissonografia hoje é um exame importantíssimo. O que é a polissonografia? É um exame que essa pessoa vai dormir e vai ser mensurado o quanto ela dormiu, quanto tempo foi de vigília dela, ou seja, quanto tempo ela demorou para dormir, se ela chegou num sono REM. O sono REM, o que é? O sono REM é aquele sono onde você relaxa totalmente. Nós brincamos sempre que é aquele sono onde às vezes você sonha. E cai o mundo lá fora, você não acorda. É difícil. E você está extremamente desligado. É a hora que aquele corpo está se reorganizando e fazendo toda uma produção dos hormônios, tudo que você precisa metabólicos para o próximo dia. Geralmente a que horas esse sono REM? De manhãzinha, à noite, ou não tem horário? Isso é muito variado. Quando a pessoa tem esse sono REM, logo no começo da noite, é muito engraçado, ela não lembra o que ela sonhou. Quando o sono REM vai logo ali no despertar, ela acorda, ela lembra o sonho perfeitamente, é como se ela tivesse vivido aquela situação. Que interessante. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para dormir. Quem me conhece até brinca, né? Fala, como você consegue dormir? Eu tenho uma facilidade gigante para dormir. E eu sou muito regrada com sono, porque eu tenho o hábito de dormir cedo, eu durmo no máximo 00:30, e eu tenho o hábito de acordar cedo, eu acordo no máximo às 7:30. Então, eu sou bem regradinha, porém eu tenho um sono muito leve. Eu durmo, às vezes eu não sei o que está acontecendo, eu não levanto da cama e tal, mas eu ouço todos os barulhos, eu ouço o barulho do vizinho, eu ouço o barulho da rua, eu sei tudo o que está acontecendo. É normal Ela isso? tem apneia? Não podemos caracterizar que você tem apneia, tá? Mas essa determinação que você tem, isso é um sucesso hoje. Ter rotina de sono. As pessoas estão perdendo essa rotina. Não tem rotina de sono. Quando eu preciso sair da rotina, eu tenho dificuldade. Porque como você se adequa... no meu caso, eu me adequei a dormir 11:30, meia-noite e meia no máximo. Então, quando eu preciso passar desse horário, seu corpo sente. Eu durmo sentada. Já aconteceu de eu estar com amigas, em barzinho e tal, e tá todo mundo conversando, eu tá meio de lado, e eu encostar e dar aquela cochilada na mesa. Mas, não é que é uma coisa fora, é que eu tô fora do meu horário. É 3 da manhã, eu não tô acostumada a dormir 3 da manhã. Deixa eu só cortar um pouquinho, porque tem uma pessoa aqui que fala, mandando um recadinho pra gente, tá vendo? O pessoal tá que tal hoje. Meu nome é Robson, sou paciente da doutora Fabiane.
E eu ronco um pouquinho. Existe algum risco de morrer? Ele perguntou. Olha, Robson, existe sim. Hoje está comprovado que a apneia leva a óbito. Porque o que a apneia Isso faz? é muito importante a gente prestar atenção. Ela tem predisposição a acidente vasculocerebral. Porque quem faz apneia, ele tem o quê? Aumento da artéria carótida, tá? Ele tem aumento dessa artéria, ele tem aumento da pressão arterial. Então, nós temos vários fatores que desencadeiam problemas e risco de saúde. A pessoa não morre de apneia, ela morre por problemas causados pela apneia. Isso, porque a apneia, isso mesmo, ela vai ser um desencadeador do acidente vasculocerebral. Mas, nossa, mas como que eu vou ter um acidente vasculocerebral se eu estou dormindo? Tem muita gente que morre dormindo. Então, isso hoje é uma causa comum, mas ele não tinha nada e ele morreu dormindo, pode ser uma queixa. Então, Robson, procura tratamento. Isso. Ele perguntou se existe tratamento. Existe, né, doutor? Sim, existe tratamento. Isso precisa ser diagnosticado através da polissonografia, como eu relatei. Não é eu ronco. Hoje nós temos muito legal um dispositivo no celular, tá? Um aplicativo. É verdade, tem aplicativo. É só baixar, é pago, né? É pago, mas acho que vale valor a pena. Assim, irrisório, mas através desse aplicativo você começa a ouvir o seu ronco e você vai se assustar com ele. Bom, ó, tem aqui, ó. Ouvir o ronco é uma questão que eu vou ter até que interromper, porque em casa tem um senhorzinho, né, que ele insiste que ele não ronca. Ele não ronca, ele não ronca, ele não ronca, mas ele ronca muito. Então é normal as pessoas que roncam não admitirem que roncam ou não ouvirem que roncam. Sim, isso é muito comum. Você sabe que quando nós estamos buscando a fechar um diagnóstico da apneia, um dos fatores é o testemunho do companheiro. Olha, doutora, ele ronca e ele se afoga e ele faz um barulho, eu acho que ele vai morrer, toda noite ele morre. Mas aí ele volta devagar. Tem dia que eu acordo ele porque eu tô morrendo de medo dele morrer. E ele fala, imagina, ela não tá falando nada disso, doutora, não é nada disso. Não assumir, não. Ela é exagerada, essa é a palavra. Que e aí, exagero. tudo bem, vamos abaixar o aplicativo. Nossa, ele volta. Ele se assusta até, né? Outra pessoa, nossa, a senhora sabe que é verdade. E os netos, que às vezes brincam, nossa, que barulho é esse? Então, roncar não é bom. Não. A pessoa roncou não é bom, porque eu ronco, gente, eu acho. Deixa até dormir comigo, sabe, né? Eu ronco. Não, calma, gente. Fala que eu dormi com você. O que o povo vai pensar, né? Minha amiga, já dormiu em casa. Mas você sabe que isso é muito importante, tá? Diagnosticou. É importante nós sabermos que todo mundo, a grande maioria, numa totalidade que tem apneia, ronca. Mas nem sempre quem ronca tem apneia. Ah, sim. Então eu ronco, eu tenho apneia? Não. Às vezes você pode ter uma obstrução nasal que interfere. Às vezes você pode ter um mau posicionamento da língua. Uma língua um pouco maior. Então nós temos que buscar a causa fechando um diagnóstico. Então às vezes hoje nós percebemos que tem tratamentos com fonoaudiologia, tá? Que melhora muito o posicionamento da língua. E o posicionamento de dormir interfere no ronco, não? Muito, tá? Pessoas geralmente que dormem de decúbito dorsal, de barriga para cima, tem uma predisposição a roncar maior. Então, todo mundo que ronca, então tem apneia? Não. Isso não tem relação nenhuma. Tá? E quem dá o diagnóstico? Hoje eu falo que a apneia, a síndrome da apneia obstrutiva, ela tem uma determinação multidisciplinar, tá? Hoje nós vemos que o otorrino encaminha para nós, dentistas, o geriatra, a neurologista. Eu falo que é multidisciplinar. A fono, a fisioterapia, o terapeuta, o psicólogo, que ele começa a conversar com o paciente, o profissional que entende o que é apneia, ele ajuda a chegar no diagnóstico muito fácil. Mas a grande intercorrência é que às vezes os profissionais não sabem o que é apneia. Tá? E como você está relatando, você pensou que era de mergulho e hoje você viu que é uma doença séria, uma doença crônica que tem N intercorrências, tá? Tem também fatores de risco seríssimos. Os fatores de risco são... Hoje nós temos
assim, o que são os sinais, tá? E os sintomas. O paciente fala que a pessoa fala, eu tenho sudorese noturna. Nós temos que investigar. Por quê? Porque quem tem sudorese noturna é aquela pessoa que faz muito esforço para respirar, tá? Traduz sudorese noturna. Sudorese noturna é aquele que sua à noite. Então ele faz tanta força para respirar que aquilo tem um gasto metabólico e ele cansa. A pessoa também que tem, importante, a noctúria, tá? Diurese, aquela pessoa que levanta várias vezes para urinar. Também nós temos que ficar alerta. Além disso, é importante também aquelas pessoas que têm o sono interrompido, sono fragmentado, aquela pessoa que tem o sono agitado. Tem gente que você vê o tempo inteiro, ela está se mexendo, ela não desliga um minuto. Tá? Isso nós estamos falando em sintomas noturnos. Aí vamos para os sintomas diurno. É o paciente que tem fadiga, ele já acorda cansado. O paciente que acorda com cefaleia, você sabe que isso hoje é uma causa muito comum. A pessoa já acorda com dor de cabeça. Alguma coisa está errada. Todo mundo na vida, isso já está comprovado neurologicamente, em algum episódio da vida vai ter dor de cabeça. Isso é fato. Mas se a pessoa acorda, nós temos que investigar. Porque enquanto ela estava limpando o organismo, ela devia acordar com dor de cabeça. Ela não limpou o organismo. Quando significa que ela não limpou. Sim, quando você não dorme, você não limpa esse organismo, o que ele faz? Ele vai causando reações inflamatórias. E aquelas inflamatórias, aquelas reações, elas vão causar alguns colapsos. Outra coisa muito comum que nós temos que levar em consideração, tem paciente que chega e fala assim, de 20 anos, nossa, doutora, eu não consigo lembrar de nada, eu tô com aquele tal de Alzheimer. Não, mas você tem 20 anos, vamos investigar, vamos para um neurologista. Não, às vezes ele não dorme bem, então ele tem déficit de atenção, dificuldade de memorização, tá? Acorda com a boca muito seca, então às vezes ele tem respira, né? O a noite inteira com a alterado. Boca. Então nós temos que levar muitos fatores em consideração. E tem idade para acontecer mais? Por exemplo, tem uma pessoa que está assistindo a gente, ele falou, meu nome é Manuel, e o ronco tem a ver com a idade, ele quer saber se tem, né? E ele parabenizou pelo programa. Muito obrigada, Manuel. Isso é uma informação muito importante. Hoje nós sabemos que homem a partir dos 30 anos, tá? Mulheres menopausadas, em média, a prevalência maior é 55 anos. E agora, a grande determinação que nós sabemos que a predisposição é grande é em pacientes obesos. Aí não importa a idade. Sim, a predisposição é maior na idade mais avançada. Sim, mas se for obeso, não importa a idade. Entramos naquela questão que nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa começar, que eu até te questionei, né? O ronco, ele tem relação com a obesidade? Então, assim, o excesso de peso pode causar um ronco por quê? A apneia também. Sim, ronco e apneia. É importante, essa é uma informação muito importante. A obesidade hoje tem predisposição a algumas doenças crônicas, diabetes, alteração cardiovasculares, e a apneia se encaixa também aí como uma doença crônica. Por quê? Porque quando a pessoa tem aumento do peso, o que acontece? Ele tem um aumento da circunferência abdominal e ele também tem um aumento da circunferência do pescoço. O que vai acontecer? O pescoço mais grosso. Isso, o pescoço curto e o pescoço mais largo. E essa pessoa vai ter o quê? Quando você tem um aumento da circunferência, imagine um balão, tá? De oxigênio, uma bexiga. Ele tem o quê? Redução do espaço interno dos órgãos. Então, isso vai causar o quê? O ar fica difícil de Vai causar uma redução ali do espaço da faringe. Também causa uma flacidez da orofaringe. Então, essa flacidez, melhor dizendo, ela vai causar o quê? Uma trepidação das estruturas. Então, aquela pessoa vai ter o quê? Um sonar, um ruído maior quando estiver dormindo. E durante o dia, geralmente, quem é muito obeso fica assim, respira forte, né? Mas já tem uma dificuldade para respirar durante o dia, não vai ser diferente durante a noite. Sim, né? Isso é muito interessante, porque quando o paciente entra para o tratamento da apneia, ele tem toda uma determinação para ter melhora. É lógico que nós colocamos aparelho para essa melhora, mas a dieta é fundamental. Porque nós temos que liberar aqueles espaços para que essa condição melhore. Hoje é muito interessante porque nós temos trabalhos que relatam que a língua tem gordura. Nossa. Então o paciente gordo, ele tem um aumento no volume da língua. Então você imagina. Obstrui, né?
A obstrução da faringe, porque os órgãos estão reduzidos naquela câmara, naquele espaço. Além disso, tem também, é importante nós mensurarmos a língua gorda, entre aspas, a língua aumentada, né? Claro. Eles falam língua gorda, mas é tão engraçado falar em língua gorda, né? Mas a língua aumentada, então você imagina a dificuldade. Outra coisa, nós sabemos que a dificuldade de posicionamento para dormir também é muito importante do obeso, né? Então eu falo que é um mix, é uma mensuração de todos esses fatores para nós termos aí um melhor da apneia. São vários fatores, então, que vai levando. Não tenha dúvida. Tem mais participação, gente. Continue mandando suas perguntas ou pro WhatsApp ou também na nossa página no Facebook, que a doutora tá sanando todas as nossas dúvidas, né, doutora? Eu tô aqui super ligada aqui. Aqui, ó, a Franciele Fernanda Maloche Santana, ela disse assim, nome compridinho, hein, Fernanda? Ela disse assim, ó, quando eu estou preocupada, eu não consigo dormir muito. Passo a noite em claro e durante o dia eu não tenho sono. Como eu faço para dormir bem? Além de não dormir durante a noite, durante o dia também ela não tem sono. Como consegue? É uma questão de estresse momentâneo? O corpo está com muita adrenalina? Você sabe que isso hoje é muito comum, é o estresse oxidativo. A pessoa tem aquela preocupação com aquele momento, o vestibular, mudança de serviço, toda mudança de hábito te tira da zona de conforto. Sim. Quando você sai dessa zona de conforto, você tem uma liberação hormonal a maior. Então, às vezes, isso foi um fator único isolado, mas é importante ela saber se isso é um fator único isolado ou se isso está acontecendo com frequência. Certo. E o importante é você diagnosticar para si mesmo, falar assim, eu tenho, vou assumir, igual tem gente que não assume, né, que a gente comentou, mas tem que assumir, tem que procurar o profissional. Procurar ajuda. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Sobre a cirurgia ortognática. A cirurgia, ela pode melhorar em alguns casos, sim ou não? Sim, a cirurgia ortognática hoje, ela tem um grande papel de melhora na apneia. Como é essa cirurgia? O que ela... A cirurgia ortognática, por que se faz a cirurgia ortognática? Isso é importante. Porque nós temos uma alteração de crescimento maxilomandibular. Então, nós temos sempre uma posição. A maxila se encaixa sobre a mandíbula. Aqui, né? Sim, essa é a relação, tá? Aí quando nós temos alteração, ou essa mandíbula cresceu a mais, tá? Teve um aumento desse crescimento, então nós temos que fazer o quê? Muitas vezes isso tem 99% de chances de alterar. Por quê? Porque você já tem uma má posição maxilomandibular. Então você tem que fazer o quê? Ou você faz um avanço dessa maxila, ou uma retrusão dessa mandíbula. Aí entra a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que eu falo que tem uma determinação de benfeitoria, de qualidade de vida fantástica. Deve ser um orgulho quando vê o resultado. Sim, muda-se muito, tá? Da Tem pessoas que você fala assim, ela fala assim, nossa, acho que eu nunca respirei na vida, tá? Por quê? Porque você tem uma alteração óssea dentária. Então isso é muito importante. Isso você faz? Não, isso eu não faço, tá? Isso só faz hoje cirurgiões bucomaxilo, credenciados com residência médica, tá? Mas é importante. Mas qual que é o grande problema? Para um paciente hoje ser submetido a uma cirurgia ortognática, ele precisa primeiramente estar com peso adequado. Secundariamente, ele precisa querer, porque é uma cirurgia hoje eletiva de grande porte. O que é isso? Nós temos repouso de 1 mês. Os pacientes ficam com a relação maxilomandibular, a boca imobilizada. Eu li há um tempo atrás que o goleiro Cássio do Corinthians, ele precisava fazer uma cirurgia de maxilo, porque ele tem todo o dente, né? Toda essa projeção aqui. Porém, ele teria que ficar praticamente 8 meses sem poder jogar futebol. Sim. De 8 meses a 1 ano. Que deve ser bem delicado. Imagina, tem que tecnicamente, eu não sei como é, mas popularmente, o que eu li a respeito, pelo que eu entendi, você quebra, né, o maxilo aqui e recoloca, sim, né? Você fragmenta, você determina a medida ideal e você imobiliza esse tecido, tá? E faz a junção óssea novamente. Às vezes você consegue, por exemplo, se a mandíbula está muito avançada, você consegue fazer uma retrusão da mesma, tá? E posicionar. Mas hoje já é sabido, com bastante magnitude na literatura, que nós precisamos fazer uma retrusão
da mandíbula e um avanço da maxila. Nossa, porque mexe isso muito vai fazer mais. o quê? Um posicionamento fantástico, Legal. que você vai abrir toda a zona para aquela Praticamente respiração. você vai remodular Você vai o rosto da reconstruir pessoa, vai a relação reconstruir. maxilomandibular. Esse é um dos fatores. E Então aí- acaba que para um jogador de futebol seria... E não é nem para um jogador de futebol. Eu falo que tudo tem sua idade, tá? É muito complicado você propor, às vezes, um procedimento desse, que um paciente, às vezes, tem dificuldade de aceitar o ronco ou a apneia. E você vai pôr ele num todo esse contexto, ele vai ter que parar a vida dele, ficar de repouso, porque hoje, se nós falarmos quem consegue ficar um mês parado, E de repouso Meu absoluto Deus. com essa parte. ingesta alimentar, É. com alguém cuidando. Então, se fosse, eu falo que é uma cirurgia assim fantástica. Eu sou apaixonada pela cirurgia ortognática. Eu falo que o perfil da pessoa muda totalmente. Nós englobamos estética com qualidade de vida, com relação ósseo-dentária, entre outros fatores envolvidos. Mas nós precisamos pensar nisso. Quem quer fazer? Ó, Fabiane, tem mais uma pessoa aqui que não colocou o nominho. Tá assim, ó, boa noite. Existe algum risco em acordar uma pessoa que está roncando? E ele deu parabéns pra você. Parabéns à doutora Fabiane e a todos pelo programa. Obrigada. Depois manda o Obrigada. nominho, gente. Acabei de receber aqui essa mensagem. Muito obrigada. Não existe risco, tá? Você sabe que às vezes a pessoa que ouve o outro roncando, e o companheiro ou quem esteja próximo e ouve Acorda, aquele sufocamento que a pessoa tá tendo dificuldade, parece que está engasgando, a primeira determinação é acordar. Tá? Mas ela não acorda assustada, faz assim, ó. Não, é porque Mas normal. ela acorda, né? Você O sabe que importante é acordar. eu falo sempre isso, porque esse acordar, tá? A apneia é falta de oxigenação. Isso às vezes acontece, tem pessoas que têm parada da respiração por até mais de 10 segundos. Aí o cérebro fica sem oxigênio por 10 segundos, vamos relatar assim. Ele fala, nossa, para tudo, não estou mandando oxigênio para mim. E ele te acorda. É um micro despertar. Então a pessoa às vezes... Corpo inteligente. Corpo Eu já Mas acordei assim, dependendo você tá do assim, você sono, acorda. mas dependendo da intensidade do sono da pessoa também, o corpo demora muito mais para acordar. Sim, não tem Porque a ver. se ela tá Às vezes é um num sono bem tá num sono pesado. pesado, aquele sono de descanso, de relaxamento, acho que isso acaba ficando mais... O risco é muito maior da pessoa não acordar a tempo, né? Sim. Gente, o programa tá uma delícia, né? O papo tá rendendo. Continue mandando as perguntas, a gente tá adorando. A doutora Fabiane também tá adorando responder, prazer. né? Garanto isso. Eu falo que essa quarta-feira tem outro significado. Né? Verdade, as pessoas vão tirando todas as dúvidas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na
TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Estamos de volta com o TVC com você. Agora a gente vai dar muita risada com dicas de Matilde com a Denise Fraga. Olá, tudo certinho? Ai, boa noite, meninas aí da TVC. Ai, que delícia tá o programa de vocês hoje, né? Ai, é o seguinte, gente, o conselho de hoje é para aquele vizinho ou a vizinha folgada. É isso mesmo. O que acontece, né? Você tem aquela sua vizinha lá que lava o quintal, que vai varrendo aquelas folhas lá. Aí o que ela faz? Joga tudo na frente da sua casa. Hein? Gente, não tem coisa mais desagradável e folgado. Você chega na frente da sua casa, tá aquele monte de folha. Gente, presta atenção. Gente, tá varrendo o seu quintal? Você pega, vou ter que ensinar, vê se tem cabimento. Em 2017, Matilde vai ter que ensinar que existe vassoura e pá pra isso. Pega a pazinha de lixo, existe já isso, gente. Pega a pazinha aí, ó. E pega e põe dentro da sacolinha. Põe dentro da sacolinha o lixo e guarda cada um com o seu. Gente, vai lá, cada um cuida da sua área aí. Na minha casa isso não acontece. Eu e minha vizinha, sabe o que acontece? Uma lava lá à frente da outra, é isso mesmo, a gente é gentil uma com a outra. Lá em casa, ó, acontece isso não, é um amor. Eu vou lavar a minha frente, eu já lavo a frente dela. Ela vai, lava a dela, lava a amiga. A gente é assim, a gente se entende, tá certo? A gente tem que ser assim. A boa vizinhança. Agora eu não vejo por aí que acontece não, tá bom? Esse é o conselho de hoje. Para de ser folgado. Um beijo da Matilde. Tchau. Denise Garcia, gente. Eu falei Denise Fraga, já tô falando que ela é aquela atriz Denise Fraga. Tocando as Denise bolas Garcia. aqui. E é verdade, né? Tem muita gente que não sabe recolher essas flores todas da calçada. A gente não sofre esse problema, porque aqui durante o programa conversando, todo mundo mora num prédio, né? Então nós estamos tranquilos. Então a gente não tá... Só se vier lixo de cima, né? Eu falo que o meu maior problema lá é com a minha vizinha arrastando os móveis. De sujeira a gente não tem. Pois a minha vizinha, ela gosta de fazer mudanças 10, 11 da noite, ela dá uma arrastada nos móveis, não sei o que ela faz. Olha lá, deve ter apneia, gente, não tem. não dorme, arrasta os móveis à noite. E não deixa a gente dormir também, né? Não, assim, no começo eu até achava, não,
tá arrastando essa hora? É, né? Só que não é, porque aqueles Frequente. arrastam, tipo... Meu Deus. Então, tipo, é meio estranho, não é o que eu tava pensando. Mas tudo bem. Vizinha, desculpa aí comentar. Falando em um beijo, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que minha mãe, meu pai, minha filha, tá todo mundo lá reunido no sofá, minha irmã assistindo. Que é claro, né? Vai querer saber um pouco sobre a apneia e ver a gente, né? Porque eu falei, gente, olha, hoje tem uma convidada especialíssima. Todo mundo falou, vou assistir. Não, aquela assim, hoje eu falei que o programa era sobre ronco, minha mãe disse que não vai assistir porque meu pai proibiu todo mundo de assistir o programa. Porque ninguém quer Porque assumir que ronca. ele não ronca e lá em casa sorry. ninguém ronca e a gente não tem esse problema, então não tem por que assistir o programa, né? Com certeza. Lógico, né? Ele não vai admitir isso nunca. Proibiu minha mãe de assistir o programa. Mãe, beijo. Beijo pra todo mundo. Bom, eu tenho uma pergunta também. Doutora, a gente tá falando aqui de ronco, de apneia, pessoas adultos, né, que é acima de 30 anos, com problemas de obesidade. Porém, em casa eu tive um quadro diferenciado. A minha sobrinha, com 5 anos de idade, ela não dormia. Ela virava de um lado, ela virava do outro, ela chutava, ela rolava, ela deitava, ela vinha, ela colocava o pé no travesseiro, sabe, aquele sono que ela rodava a noite toda, e sempre assim, não roncava, mas ficava a noite toda, sabe, cansada. A gente acabou levando ela no otorrino e descobriu que ela tinha uma carne esponjosa no nariz. Então isso causava uma dificuldade muito maior na hora de dormir, porque durante o dia a boca está aberta, respira tranquilamente à noite. Então ela precisou fazer uma cirurgia, ela tinha 5 anos de idade. Então assim, como identificar problemas de sono em crianças? Porque assim, as crianças também acabam sofrendo, né? Às vezes não é um problema de apneia, às vezes não é um problema... Mas pode ser uma carne esponjosa, pode ser algum outro fator que leve ao sono não ter tanta qualidade. Como que a gente pode identificar isso? A minha tirou as amígdalas e causava um sono conturbado igual o da Letícia. Então, isso é importante. Nós temos a síndrome da apneia obstrutiva infantil, a roncopatia, e nós temos alguns fatores associados. É sempre importante nós pensarmos se a criança não está dormindo ou se ela é extremamente agitada. Nós temos que fazer um apanhado geral e a própria família ajuda muito a fechar esse diagnóstico e procurar o que está incomodando aquela criança, tá? Ou se ela tem um aumento da amígdala ou da adenoide, se ela tem uma alteração de palato, se ela tem é importante isso também, o tamanho da língua, alterações crâniofaciais, ou seja, um má posicionamento em relação ao maxilomandibular, aquilo vai fazer... O bruxismo também ou não? Sim. E quando ela deita, a língua cai. Se ela tem um espaço reduzido, você imagina se ela tem um desvio de septo, ela não consegue dormir, porque aquele dormir para ela não tem conforto. Ela tem a sensação que ela está o quê? Sufocada. Então isso é um fator muito importante também da criança. Às vezes fala, não, ele não dorme, é muito agitado. Mas por que será dessa agitação? Mas isso desde bebê ou não? Tem uma certa idade que você vai... Porque tem bebê que não dorme mesmo por ser bebê. Sim. Uma característica dele. Ele não dorme, assim, porque ele é bebê. Bebê não dorme. Não, mas, gente. Assim, a partir de que idade que a gente pode falar, não, deve ter algum problema, não é normal? Isso é uma conduta mais médica, é importante nós mensurarmos, mas se aquele bebê já tem, assim, já consegue se expressar, que nem você relatou, gira, pai, chuta todo mundo, é importante procurar e relatar isso ao médico, ao pediatra. O otorrino é muito importante para fechar um diagnóstico. Não tem idade mínima, então? Não tem, fica muito difícil você modular, porque hoje nós sabemos que a fisiologia de cada ser humano é muito personalizada. Tem bebês que sempre dormiram muito bem e depois para de dormir, ou vice-versa. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas você vê, a sua sobrinha, se vocês não tivessem investigado, ela poderia estar até hoje dormindo mal. E quais as causas disso nela? Muito déficit de atenção na escola, a criança acorda cansada, o mau humor. E hoje ela dorme muito bem, inclusive dorme muito. É difícil de acordar. Aquela fase, né, de dormir gostosa. Que é delícia. Difícil até de acordar. Isso é fantástico, porque é dormindo que nós produzimos
o hormônio do crescimento, então isso vai ajudar muito a ter qualidade de vida. Então isso é muito importante, a criança que não dorme, acorda cansada, mal-humorada, a criança que ronca. Vamos procurar investigar como podemos auxiliar para isso melhorar. E a criança que dorme muito, tem problema ou não? Não, que delícia. Dormir é bom. Inveja. Essa criança vai resolver o que todo mundo está tendo de problema. E eu brinquei, falei que minha mãe não estava assistindo, que meu pai proibiu todo mundo. Ela mandou para mim no WhatsApp, eu tô assistindo sim. Beijo. Pergunta para ela o que é essa língua grande. Não é de falar muito não, viu, gente? Já eu falei hoje é relatado que as pessoas, tem pessoas que têm um aumento da língua. Como que a gente identifica que aumentou a língua? Um fono consegue avaliar isso muito bem, tá? Doutora, mas vamos lá. Está identificado, já está comprovado que um paciente tem um aumento da língua. Como que a gente faz um tratamento? Corta a língua? Não. Trata hoje, isso? Olha, como isso faz? é muito interessante. Hoje nós temos tratamentos fonoaudiológicos, tá? Que em 10 sessões reposiciona a língua. Nossa, que interessante. Às vezes, como que você sabe que a língua é grande? Quando a pessoa abre a boca normalmente, a língua ela sobrepõe os dentes, ela fica acima dos dentes. Não tem língua grande, acho que nem eu. A língua fica acima dos dentes. E aquilo interfere, tá? Tem uma classificação de Mallampati muito interessante, e aquilo interfere no sono, na eu dicção, brinquei aqui, mas é sério, na posição da adenoide. Tem pessoas que você pede para abrir a boca para avaliar a garganta, você não vê a amígdala, você não vê o fundo. Por quê? Porque a língua se eleva. E quando você faz um tratamento de fono, eu acompanhei isso e fiquei apaixonada, é fantástico. Mais ou menos 10, 15 sessões vão modular assim, a língua baixa, tá? Ela se reposiciona. Você sabe que eu vi que eu achei muito engraçado? Tinha um paciente que tinha essa alteração na língua e ela tinha uma flacidez na papada. Ela tinha uma flacidez do hipoglosso, que é o músculo abaixo da língua. Com a fono, a papada, a flacidez sumiu, a língua reposicionou e ela parou de roncar. Olha que interessante, gente. Então é bom procurar um Até tratamento. para quem estética, né? Estético. E com a língua pequena. Sim, então isso é importante. Não se corta a língua, tá? Por isso que eu falo não hoje... é cirúrgico. De jeito nenhum. Nós falamos que hoje, às vezes tem paciente que precisa, às vezes não sabe como que você diagnostica também um paciente que tem língua grande. Ele coloca a língua para fora, a borda da língua está toda mordiscada com os dentes. Você já diagnosticou que ele tem língua grande, tá? Então, hoje, nós temos que ver de um paciente de um modo geral. A nossa língua, ela é um músculo? É um músculo. Sim. Então, existe, né, no caso, fonoaudiologia, ela vai estimular exercícios que vai estimular esse músculo para Por isso que ele vai reposicionar. Gente, só mandar o músculo trabalhar que ele emagrece. Sim, mas isso é geral, né? Gordura na língua que a gente falou no primeiro bloco, então é só pôr a língua para trabalhar. Gente, tem língua grande, fala da vida de todo mundo, faz exercício. Começa a brincar de tratorzinho, né? De carrinho. Mas você sabe que isso é muito interessante, por isso que hoje eu falo sempre para o paciente de apneia e para as pessoas de um modo geral, a apneia, o ronco, é um tratamento multidisciplinar. Nós precisamos de médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e fono. Às vezes, com um único procedimento, a gente não consegue melhorar aquela conduta. Fabiane, você acabou de falar que são vários profissionais para trabalhar nisso. E você, onde que você entra como dentista? O dentista hoje, ele avalia a polissonografia, ou muitas vezes já vem do médico, e ele instala um aparelho intraoral. Tá? Esse aparelho é um aparelho que faz uma melhora muito grande, tá? Do ronco e da apneia. Para falar para você hoje, nós temos uma taxa, tá, de sucesso muito grande quando nós tratamos esse paciente. Em quanto tempo, mais ou menos, vem o resultado? Olha, você sabe que tem pacientes que nós instalamos o aparelho, tá? Ele volta depois de 24 horas para nós avaliarmos. Tá? Nós temos alguns tipos de aparelho. Hoje nós temos uma condição nova de um aparelho que não tem nada incomodando a bochecha, porque tem pacientes que têm um rosto mais quadrado e ele tem um aumento da bochecha, aquele paciente que às vezes morde muito a boca. Então ele não suporta... canto aqui da boca, né?
Ele não suporta nada incomodando ali a bochecha. Então, esse é um paciente que era resistente ao aparelho. Hoje nós temos uma nova opção. Ele sente esse aparelho? É um aparelho fixo. Você imagina aquela moldeirinha de bruxismo, aquela durinha. É mais ou menos aquilo, só que na arcada superior e inferior. Ah, nos dois. Sim, e é fixo, tá? Nossa. Ele tira e coloca para dormir, mas não se movimenta à noite. Tá? Hoje a grande vantagem é que esse aparelho ele é misto. Ele é rígido por dentro, por fora e mole por dentro. Para não machucar também. Então ele se acomoda no dente, ele não faz aquela compressão. É muito caro no esmalte. Olha, depende do que é caro quando nós falamos em qualidade de vida. Porque hoje você falou da melhora, né? Quando o paciente coloca o aparelho, ele dorme muito melhor. Ele desempenha atividades com maior sucesso, ele não tem mais sono, ele não tem cansaço, ele não incomoda o parceiro, porque nós percebemos que hoje isso é uma queixa muito grande de um casal. Casais que trocam de quarto, sim, que trocam de quarto. Eu brinco, mas a minha mãe mudou de quarto porque ela não conseguia dormir com meu pai, porque ela passava a noite inteira cotovelando ele para ele virar e parar de roncar. Ela não dormia, acordava ele a noite inteira, então ele não dormia, ela não dormia e virava uma festa. Então nós temos uma melhora muito grande quando nós falamos de desempenho sexual. Mais ou menos? Tem pacientes que voltam depois de 72 horas, já relatam uma melhora. Sério? Tanto que mas isso é muito pontual. Tem paciente que demora um mês, tá? Mas hoje nós temos total convicção que um paciente, quando ele instala o aparelho, ele às vezes volta para fazermos alguns ajustes, mas ele mesmo já relata uma melhora muito grande. Ele perde peso, porque quem não dorme tem acúmulo de açúcar. Quem não dorme, você acha que alguém que não dormiu, está cansado, ele vai querer fazer uma atividade física? Não, jamais. Ele vai ter ânimo para alguma coisa a não ser falar em dormir e nunca se dorme com qualidade? Então eu falo que o custo-benefício da vida de uma pessoa é muito grande. E o paciente, esse aparelho às vezes fica com a pessoa entre 3 e 4 anos e vai se trocando. Tá? Mas é um ela vai usar para sempre. Tá? Agora é importante nós salientarmos que tem paciente que, quando nós temos um grau de apneia já muito elevado, às vezes é necessidade de colocar o CPAP, que é aquela máscara. A máscara com aí ar, que o casamento já era. Já era. Aí é muito complicado, porque você muda hábitos, tá? Como que a pessoa viaja. Mas nós temos casos também que a pessoa usa o CPAP aqui e quando ela vai viajar, ela leva o aparelhinho, então faz um mix. Eu perguntei se é caro, assim, o valor, mais ou menos. É um valor que é acessível ou não? Extremamente acessível, sim. Acessível, porque é o que eu disse para você. Você imagina você falar para uma pessoa que ela tem chances de ter um acidente vasculocerebral e que ela tem a chance de primeiro de morrer. Se você for analisar os riscos, né, que ela corre. E eu falo importante assim, nem tanto o morrer, mas você já imagina você virar uma planta. Entendeu? Vegetar ali. É muito complicado, sim, porque você vai ter que ter alguém para cuidar de você, você vai depender de alguém, você vai mudar, é pior que morrer, gente. Mudar o contexto de toda uma família. E olha que interessante, eu conheço um caso, né, eu tenho uma amiga que ela foi fazer um concurso público, ela fez a prova escrita, quando ela foi fazer a prova de física, tinha corrida. Durante a corrida ela teve um AVC, né? E ela ficou durante 8 segundos sem oxigênio no cérebro. Ela vegeta. Já fez um estrago. Faz em torno de 6 a 10, olha, 6 anos mais ou menos, que ela tá na cama, ela não faz nada, é os pais que precisam cuidar. Então, assim, 8 segundos. A gente falou aqui que às vezes a apneia noturna, em 10 minutos o cérebro te acorda. 10 segundos demora às vezes, né? Mas ele já faz um micro despertar. No caso dela, acho que por ela estar acordada e em atividade física, 8 segundos já foi muito tempo. Doutora, você dá o diagnóstico. Então é só o paciente ir até você, te procurar, você faz esse diagnóstico? Sim. Ou você tem que não, eu preciso, por exemplo, tem vezes que vem encaminhado de colegas médicos, isso é muito frequente. Às vezes o paciente, quando ele chega ao consultório, às vezes até para buscar outro tipo de tratamento. Às vezes quer colocar lente de contato,
você já analisando a conversa ali. E tem pacientes que às vezes a pessoa conversa com você dormindo. Então você já começa a fazer uma avaliação, pede na próxima consulta para vir com alguém da família, porque eu falo que o companheiro é muito importante. E para quem mora sozinho? Pra quem Aí vive nós sozinho? abaixamos o aplicativo, tá? Eu ando muito cansada, vamos abaixar o aplicativo e ele vai ouvir, tá? Ele tem todo um gráfico fantástico que te faz um norteamento muito forte, te mapeia. E aí, mas agora é importante nós salientarmos, o exame de polissonografia é fundamental. Hoje nós temos o exame laboratorial, que você dorme num local apropriado para ver quanto tempo de REM, quanto tempo de vigília, e nós temos também o domiciliar. Nós temos pacientes que não dormem fora de casa. Tem uma alteração muito grande. O paciente, às vezes, que nos procura, ele já tem uma depressão e eu não consigo. Mas é bom o ideal psicológico também, sim. com todos aqueles médicos que eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas acho que é aquela coisa de troca de cama, colchão, travesseiro. O barulho, né? é o alarme, é tudo Mas interfere. a cama interfere muito na hora do sono? Colchão, Depende da colchão. sua dependência. Tem pessoas que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que vai viajar e leva o travesseiro. Ah, eu levo. Então, eu nunca levei. Eu não levo o meu travesseiro, mas eu tenho um travesseirinho que eu durmo com ele no meio das minhas pernas, E aí entre os você joelhos. leva seu companheiro. Ele é pequenininho e ele fica no meio do meu joelho. E eu não consigo dormir com um joelho encostado no outro. Então, tipo, minha perna dói. O meu é o meu travesseiro mesmo, porque é aquele travesseiro que eu gosto. Porque eu posso até dormir com outro, mas não consigo dormir direito. Então, é uma situação de conforto a você. Tá? Então, nós precisamos agora, por exemplo, um exame hoje para ele ser considerado efetivo, a pessoa tem que ter dormido 6 horas. Se ela dormiu 6 horas, já é o suficiente para uma quantificação. O ideal são 8. Não, no exame. Ah, no exame. No exame, porque se o exame, a pessoa tem de falar assim, eu fiquei a noite inteira acordada, vai ver no exame, dormiu 4 horas. Esse exame tem que ser descartado, tem que ser feito um novo exame. Nós não conseguimos resultado efetivo e com eficácia com ele. Fabiane, e quem trabalha à noite? Por exemplo, eu trabalho a noite inteira, porque eu acho que isso, né, muita gente trabalha à noite e sabe disso. Trabalha à noite e vai ter que dormir só durante o dia e não dorme também aquela quantidade adequada. Geralmente tem apneia ou não? Então, você sabe que esse relato do trabalhar à noite, isso é muito sério. Aqui tem muitos médicos que fazem plantão. Mas aqui nós não temos... turno, então, mas hoje já é comprovado que um trabalhador noturno, ele não pode ter efetividade meses trabalhando à noite. Tem que ser trocado o turno dele. Por quê? Porque dormir, a melanina tem produção noturna. Quem não dorme à noite tem alteração. Então, nós temos ciência que aquela pessoa tem uma alteração total. Então, é que no Brasil isso não é pouco respeitado, mas isso já é sabido, que a pessoa que trabalha à noite tem que ser feito turnos de recorrência, aqueles turnos têm que ser trocados, ela não pode ficar efetiva só à noite. Pode ser 12 por 36, por exemplo. Meu Trabalha pai, 12, folga 36. Minha mãe sempre fala, menina do céu, não sai à noite, fica a noite inteira acordada, porque o sono noturno é fundamental. Sua mãe tá certíssima. Meu pai, ele faz turnos, né, na empresa que ele trabalha, então ele trabalha das 11 da noite até as 7 da manhã. E aí ele trabalha 6 por 1, então trabalha 6 noites e folga 1 noite. Na noite que ele tá de folga, ele não dorme, porque o corpo dele já tá todo... E assim, ele tem uma noite de sono, mas ele trabalhou uma noite, aí ele vai dormir durante o dia. À noite ele não vai ter sono para dormir de novo. E essas noites de balada dos adolescentes, dos jovens, interfere muito? No... Olha, eu falo sempre que são fatores esporádicos. É por isso que eu falei, é muito importante. Nós temos que ter um bom senso. Eu não durmo, eu tô com essa tal de apneia, eu tô roncando. Não, vamos pensar. Igual o moço lá que falou, não, eu tenho Alzheimer, certeza. A senhora não precisa falar nada, porque eu já sei. 20 anos com Alzheimer. Não tem Alzheimer, filho. Mano, a neurologista foi avaliar e ele tinha apneia severa. Tá? Então ele não lembrava de nada, ele era muito cansado, ele foi demitido 2 vezes de emprego. Por dormir? Por cansaço, não executava a atividade a qual era determinada a ele. A pessoa não tem vigor, né? Como que você vai viver? Eu falo que a minha mãe sempre falou pra mim que o nosso corpo é uma máquina perfeita, que trabalha bonitinho. Então, se ele é uma máquina perfeita, ele precisa de manutenção também, como toda máquina. E manutenção perfeita também. A manutenção tem que ser perfeita. Dormir direito, comer direito, igual o metrô. tem que fazer tudo direito. O metrô funciona 24 horas.
18 horas ele está aberto ao público. As outras horas ele está em manutenção. Se ele não tiver aquela manutenção, ele vai parar no outro dia no meio do caminho. E isso vai causar um custo muito grande. Porque o metrô parado, o ônus disso é muito alto. É mais ou menos o corpo. Não dormiu, ele não descansou, ele não produziu a condição hormonal, ele não tem qualidade, ele vai parar. Ele não vai ter um dia de efetividade nas suas atividades. E tem pessoas que isso vai tornando recorrente. Sem né? contar, doutora, que isso causa também alteração emocional, psicossomática. Né? A pessoa acaba ficando mal-humorada, a pessoa fica irritada, a pessoa tem diversos fatores, né? Acaba se tornando uma pessoa chata. Eu, pelo menos, quando eu não durmo bem, ou quando eu durmo mal, ou quando eu acordo muito cedo, ou quando eu durmo muito pouco, eu fico chata, né? E tem horário certo pra gente dormir? Por exemplo, é legal dormir 11 horas da noite, meia-noite. Gente, depois do programa vocês podem dormir, tá? Isso mesmo. Eu falo sempre que é muito difícil hoje nós padronizarmos isso, porque as pessoas têm uma condição de vida hoje muito diferente, horários diversificados, rotina. Mas eu falo que hoje o ideal seria a higiene do sono, tá? O importante assim, seria muito interessante deitar umas 11 horas, tá? Levantar umas 7. É que as pessoas muitas vezes não conseguem. Eu falo que nós temos hoje a determinação da higiene do sono. Ter disciplina no horário de dormir, manter aqueles horários é muito importante. Não ingerir alimentos muito pesados para dormir, tá? Eu vou deitar daqui a pouco, eu vou fazer a ingesta de alimentos mais leve, porque isso vai me facilitar um sono, uma qualidade de sono. Pessoas que dormem à tarde, isso é muito sério. Hoje as pessoas que dormem à tarde, elas não têm sono noturno. Muita queixa dos pacientes mais velhos. Mas não pode, porque você desregula. Tirar um soninho após o almoço entre meia hora é legal. Pode? Sim, 40 minutinhos depois do porque almoço. você recarrega toda aquela energia para ir dormir mais tarde, se você tiver tempo. Mas tem pessoas que têm isso como uma atividade direta. Depende. Eu tenho amigos amigos dentistas que devem estar aqui assistindo, eu brinco com ele e falo, Fabi, se eu não dormir depois do almoço, eu não funciono. Eu vou estar mal-humorada à noite. Eu falo, eu não tenho esse hábito. Mas isso é algo individualizado. E criança tem que dormir, tem horário assim, por exemplo, vou dormir meia-noite, não, tem que dormir mais cedo. Criança precisa dormir muito mais, criança está em fase de crescimento, o GH vai ser produzido durante o sono. Mesmo que acorde um pouco tarde, umas 10 horas da manhã, tem que dormir mais cedo. Criança tem que dormir. Eu falo que a vida nossa é programada por rotina. Qual seria o horário ideal? Porque assim, em casa, né, eu tenho 2 crianças, que são meus sobrinhos, e eu estipulei para eles há um tempo atrás que o horário deles dormirem era às 10h30. Então, até às 9h30 eu deixava ficar na internet, tá? Às 9h30, desliga tudo, vai escovar os dentes, vai pôr pijama, vai se preparar para dormir, né? 10h30. Sim. Hoje eu já não consigo mais ter esse controle, né? Tia malvadona. Eu sou a tia chata. Mas hoje eu já não consigo ter esse controle, porque eu não tô tão próxima deles e porque assim, eles estão numa fase adolescente, 15 anos. Difícil. Então é muito mais difícil controlar o sono deles. Mas geralmente eu entro, no WhatsApp, dou aquela olhadinha, poxa, né? Fabi, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quero mandar um beijo pra Natália Nantes, está assistindo a gente. Que honra, né, Nath? Um dia a gente assiste você, outro dia você que assiste a gente. E aí a gente vai na TVC levando todos esses assuntos maravilhosos para todo mundo que está assistindo a gente. Fabi, muito obrigada pela participação. Obrigada por ter cedido esse tempo, sua sabedoria, sua experiência pra gente. Imagina, eu que agradeço, é um enorme prazer. Falo que juntos nós vamos, cada informação, segregando valores para a gente dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas. Pode salvar vidas. Sim, porque as pessoas nunca ouviram falar em apneia e às vezes nós acendemos hoje uma lâmpada lá no fim do túnel, aquelas pessoas vão pesquisar, vão começar a se questionar, será isso que tudo... E se cuidar. Com certeza, e se cuidar, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. Eu que Uma agradeço. boa noite para vocês que estão aí em casa também. Quarta-feira que vem a gente está por aqui. Boa noite, obrigada pela presença, obrigada pela companhia. Até quarta-feira que vem.